Hoje vamos falar sobre um tema interessante que é a natureza dos bens de pós-consumo. Então vocês veem pela capinha aqui, né, do nosso slide, o símbolo da reciclagem, uma caçamba aqui para colocar lixo que a gente comumente encontra nas ruas. E lembrando que os bens de pós-consumo, então eles são aqueles produtos, né, que a gente utiliza até o seu fim, até quando a gente vai descartar. Por exemplo, um produto qualquer que tu compre e ele vai se desgastar e tu vai jogar fora. Ou então o que é mais comum, né, são os produtos que têm as embalagens, então de alimentos, né? A gente consome o alimento e joga fora a embalagem. Então esses são bens de pós-consumo. Mas como a gente comentou, alguns deles a gente não vai usar até o final, até ele se desgastar totalmente. Então a gente tem a oportunidade de vender para um mercado de segunda mão esses produtos, né? Então, por exemplo, imagine que tu tem um computador usado, né, um notebook, e depois de um tempo tu resolve comprar um novo e tu revende o antigo. Ele ainda dá para usar, né, com alguma limitação tecnológica. Então, hoje em dia é bem interessante porque a gente tem esses sites, né, de compra e venda de produtos de segunda mão, né, Mercado Livre, OLX, tem vários desses sites aí. É a oportunidade de quem precisa de um produto, mesmo que seja um produto usado, mas em boas condições, né, essa pessoa pode comprar por um preço acessível para ela. E, por outro lado, quem quer vender, né, quer se livrar daquele produto, ele encontra nesses portais, né, nessas plataformas, uma forma de colocar aquele produto à venda, coloca o preço, descreve a situação do produto, né, e a grande possibilidade de ser feito negócios entre quem quer comprar um produto usado e quem quer vender esse produto usado. Então é bem interessante, né? A gente já falou também dos outros tipos, por exemplo, bazares, brechós, sebos de livros. Então é um mercado que tem crescido bastante e que tem movimentado muito a economia. Então a gente tem aqui a questão da duração da vida útil, né? Por isso que eu coloquei até uma ampulheta aqui. A classificação dos bens de utilidade refere-se à duração de sua vida útil, por ser mais adequada na medida em que a preocupação principal da logística reversa é o equacionamento dos produtos, dos processos e caminhos percorridos por esses bens, ou por seus materiais constituintes após o término de sua vida útil. Então, a gente entender a classificação dos bens, né? Como eu falei, se tu for ver o lixo próximo da tua casa, tu vai ver que a maior parte do volume desse lixo, né, da característica desse lixo, ele vai ser constituído por embalagens de produtos, de alimentos, né? Raramente tu vai encontrar um produto que ele tem uma duração, uma vida útil maior. Por exemplo, tu pode encontrar eventualmente roupas, calçados, né? Mas o que vai ser mais comum de tu encontrar nesse lixo vai ser embalagens de produtos alimentícios, porque é algo que tem uma rotatividade muito maior, né? Tu vai comprar uma caixinha de leite ou uma caixinha de pizza, por exemplo, tu vai consumir aquele produto em alguns dias e vai descartar a embalagem. É diferente de uma roupa ou de um calçado ou de um computador que não se deve colocar no lixo comum, né? Então esses outros produtos eles vão ter duração de vida maior. Então a probabilidade de tu encontrá-lo no lixo será menor porque ele demora a ser descartado pela sua durabilidade. Então é importante que a gente estude isso. Esses bens, né, os bens de pós-consumo e seus materiais constituintes transformam-se então nesses chamados bens de pós-consumo, podem ser enviados a destinos finais tradicionais, como o lixo comum, na qual geralmente é tudo misturado, né, ou a incineração, a ida para os aterros sanitários, considerados meios seguros de estocagem e eliminação, ou melhor que poderia acontecer,
e a gente vem batendo nessa tecla já há algumas aulas, seria retornar ao ciclo produtivo, por meio daqueles canais que eu já tinha comentado, o desmanche, a reciclagem, o reuso. Então, só para lembrar vocês, o que seria o desmanche? Tu tem um produto, por exemplo, tecnológico, um celular, ou uma bicicleta, ou uma televisão, ou um carro, né? E aí ele é desmanchado por alguém que entenda, né? Lógico, ele é desmanchado e tenta-se aproveitar essas peças em um novo produto, né? E alguma coisa vai ser reciclado. A reciclagem já é tu pegar aquele material daquele produto e ele ser todo desmanchado, né? Ele, por exemplo, o alumínio, a gente viu que ele vai ficar tipo um granulado, né? E depois ele vai ser aquecido e vai ficar os lingotes de alumínio. E aí esse vai ser a matéria-prima depois para ser feito as latinhas. E o reuso não, o reuso é o próprio material, sem nenhuma mudança nele, que ele vai ser usado por uma outra pessoa. Pode ser o caso que eu comentei aí, né, dessas vendas por essas plataformas de produtos de segunda mão, pode ser o caso dos bazares, brechós, pode ser o caso dos sebos, né, com os livros, entre outros. Esse é o ideal, porque esse produto ou a matéria-prima dele continua circulando, a ideia da economia circular. Então essa é a melhor alternativa. Essas outras deveriam ser colocadas apenas quando não houver realmente a viabilidade de se fazer o desmanche, a reciclagem ou reuso, né? Porque essas gerarão muito mais impactos e a perda da matéria-prima. Então, essas alternativas de retorno ao ciclo produtivo, constituem-se na principal preocupação do estudo da logística reversa e dos canais de distribuição reversa de pós-consumo. Por quê? Porque no momento que o fabricante faz o produto até o momento do chamado desembaraço, ou seja, quando a gente descarta esse produto, existe um tempo, né? Então, em alguns casos, alguns tipos de produto, esse tempo é mais reduzido, como é o caso que eu falei das embalagens dos produtos alimentícios, né? Eles vão ser algumas semanas, no máximo alguns meses. Mas quem fabrica, por exemplo, uma geladeira, até tu descartar essa geladeira, isso vai durar anos e anos, espera-se, né? Então, a vida útil de um bem é entendida como o tempo decorrido desde a sua produção até o momento em que o primeiro possuidor se desembaraça dele ou se livra dele. Então, se for, por exemplo, uma camiseta que eu não tenho mais interesse, eu vou enviá-la para um bazar, por exemplo, e aqui termina o fim da vida útil dele. Só que essa vida útil ela é estendida quando o segundo possuidor irá usar esse produto. Então tudo é questão do tempo, né? O tempo, quanto mais tempo esse produto tiver circulando, melhor para o meio ambiente, porque evita-se que ele caia no lixo, né? Então esse desembaraço pode se dar pela extensão de sua vida útil, no caso que eu falei do bazar, dos sebos, né, que a gente está vendo aqui, quando existe um interesse ou a possibilidade de prolongar a sua utilização. Então, no caso do notebook que tu vendeu aí numa plataforma de produtos de segunda mão, então essa parte é o ideal. Ou então, quando não é possível, fazer a reciclagem ou o desmanche. Ou então pela sua disponibilização por outras vias, que é o caso de coleta de lixo urbano, coletas seletivas, coletas informais, passando a condição de bem de pós-consumo. Com essa definição, que difere das tradicionais definições dadas aos bens sob o ponto de vista econômico, os produtos fabricados pelo homem apresentam durações de vida útil que se estendem de alguns dias, como é o caso das embalagens que eu falei, né, dos produtos alimentícios, até algumas décadas. Então, carros, geladeiras,
televisores, né, e demais aparelhos que podem durar anos e anos ou talvez até décadas, né? Então a coleta seletiva e a coleta tradicional do lixo, ok? Bem, então essas eram informações para a gente falar sobre a natureza dos bens de pós-consumo. Na próxima aula a gente ainda vai seguir nessa vertente. Lembrando que o nosso site é o administraçãoverde.com.br, temos o nosso Facebook, tá? O Instagram do Administração Verde, o Twitter, os nossos livros, tá? Então, boa parte disso que a gente está estudando está no capítulo sobre logística reversa no livro Administração Verde, e também temos muitas informações sobre logística reversa no livro Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde. Tanto um livro quanto o outro vocês encontram nos principais portais aí, por exemplo, na Amazon, ok? E temos os nossos cursos gratuitos e completos no YouTube, ok? Bom, então na próxima aula a gente continua falando sobre esses temas ligados aos bens de pós-consumo. Agradeço a atenção e até a próxima.